Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre a rotina, tá? Tá imperdível. É muito importante que você, como cuidador, conheça a rotina do seu paciente, saiba elaborar uma rotina para esse paciente, e é para isso que nós vamos aqui, ó, estar juntinhos nesse conteúdo, certo? Então vem comigo que tá imperdível, a gente vai saber como montar. Eu vou trazer aqui um caso real de um paciente para vocês verem junto comigo como a gente pode fazer uma rotina para ele, tá bom? Então vai lá, pega teu material, você já sabe como funciona, sempre abrindo o material, acompanhando conosco junto com o material, tá? Vou ficar aqui no cantinho só observando vocês indo pegar o material. Vão lá, pega lá o material que a gente vai iniciar. Vou colocar até aqui em cima, ó, pra vocês ficarem me vendo daqui, tá vendo? Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 a partir da nossa página 71, tá bom? Então, abre lá no capítulo 15, dá uma lida logo no material, organiza os seus pensamentos, já olha direitinho o que você tá achando, o que você achou interessante, anota, grifa. E aí, quando você tiver todas essas informações organizadas, você vem, assiste o conteúdo e faz o exercício, ó. Tudo certo, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Gente, então, primeiramente, eu queria que vocês me respondessem, né, aí, me dissessem aí o que é rotina para vocês. O que é rotina? Vamos lá. Gente, eu trouxe aqui algumas definições, mas a gente poderia falar aqui, né, sobre o que é rotina. De maneira geral, rotina nada mais é do que a maneira como eu estou me organizando. Então, é muito importante que todos nós tenhamos rotina. Mas a rotina, ela precisa ser elaborada de acordo com cada faixa etária, né? De acordo com cada objetivo que você quer traçar para aquela pessoa ou para aquele indivíduo, para aquele nosso paciente. Por isso que toda rotina ela é única, ela é individual, tá? Então não existe a mesma rotina aqui que eu criei para seu João vai ser a rotina para Dona Maria, não. Bem diferente, tá? Cada um vai ter um objetivo diferente, nós vamos ter problemas diferentes, problemas de saúde diferentes que vão requerer, vão demandar rotinas diferentes, mais elaboradas. Então, para uma criança é uma coisa, para o idoso é uma coisa, para um idoso, dois idosos sendo duas pessoas diferentes varia, tá? Então, cada pessoa precisa de uma rotina específica feita para ela, certo? E aí vamos ver o que é por definição. Então, por definição, rotina é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente. Mas esse fazer sempre do mesmo modo, ele tem um lado muito positivo, porque faz nos criar hábito. Hábito, gente. Então, a gente só se acostuma com alguma coisa, a gente só cria rotina de estudo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vocês, como estudantes, vocês só vão criar hábitos de estudar e tudo se vocês tiverem uma rotina. Então, tá ali, né? Toda segunda-feira sai conteúdo, tô aqui me organizando, separa um ambiente, um espaço bacana para conseguir assistir o conteúdo, né? Não assiste em qualquer local, não. Tem aquele local específico para assistir, para conseguir ver tudo direitinho. Então, quando eu crio esse hábito, né, essa rotina, eu acabo criando um hábito e eu consigo render melhor, minha produtividade melhora. E a gente vai ver como isso é bom para o paciente, principalmente pacientes que têm alguns problemas de saúde específicos que a gente vai discutir, tá? Então, parece realmente ser uma bobagem, ser uma besteira, mas é algo que para muitas pessoas, né, organizar a tarefa, ter um horário para cada coisa, é algo completamente impraticável. Tem gente que não consegue ter rotina para nada. Tem dia que acorda de 10 horas, tem dia que acorda de 6 horas, né? E acaba não cumprindo suas obrigações, perde o horário das coisas, não sabe como lidar com os problemas. Então, muitas dessas coisas poderiam ser solucionadas se a gente tivesse essa rotina organizadinha, tá? Por isso que é importante. E aí fica muito nítido quando a gente elabora a rotina para o nosso paciente que nós também, como profissionais, como cuidadores, começamos a trabalhar melhor. Por quê? Porque aquela rotina ela foi elaborada não só com as necessidades do paciente, mas também de acordo com a nossa demanda, com as nossas necessidades, com o que a gente consegue fazer. Então, quando a gente elabora essas rotinas junto com o paciente, né?
ou com familiar, caso o paciente não tenha, né, mais noção, não saiba opinar sobre si, mas que tem a opinião do familiar, a gente consegue, ó, coisas muito legais. A gente consegue ter uma qualidade muito boa nessa relação, né? Por quê? Porque o familiar sabe o que você vai fazer tal hora, então, olha, combino com o familiar que sempre é meio-dia eu tô dando um almoço. Então, por mais que o familiar não esteja em casa, ele sabe o que você tá fazendo ali naquele horário, porque vocês criaram uma rotina, né? Vocês têm lá anotado direitinho e ele se sente mais confiante. Ele vai estabelecer um vínculo melhor com você, vai confiar melhor no seu trabalho. Muito importante isso, tá? Além disso, para o paciente nem se fala os benefícios, né? Ele vai também criar aquele hábito de fazer as coisas no horário, vai ter melhor adesão a um tratamento, a uma fisioterapia, por quê? Porque você acostumou ele a fazer aquelas coisas sempre no mesmo horário, certo? Então, muito importante. E aí, pra gente ir seguindo, né? Queria trazer aqui alguns problemas que podem surgir com a ausência de rotina. Então, é muito comum que o paciente ele fique mais estressado ou que a gente mesmo se estresse mais, né? A gente como cuidador se estresse mais, fique mais estressado. Por quê? Porque não tá tendo qualidade, né? A minha assistência, ela tá lá a Lavantu, tem dia que eu dou banho de 9 horas da manhã, tem dia que eu dou o banho às 7, tem dia que eu dou o banho só à tarde. Isso acaba perdendo, você acaba perdendo o controle. Então você vai ter mais estresse, né? O paciente ele acaba ficando mais estressado também, acaba ficando mais ansioso, porque não sabe o horário de nada, e isso é péssimo para alguns pacientes, né? Chama atenção aqui para as crianças que sofrem de autismo, né? Que tem déficit de atenção, que tem TDAH, que é o déficit de atenção. Eles precisam dessa rotina porque isso vai diminuir o estresse neles, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir os sintomas da doença, né? Então, o autista ou a criança que tem déficit de atenção, né, o adolescente, ele precisa dessa rotina montada para que ele consiga produzir melhor, para que ele saiba o que está fazendo, tá? Porque eles precisam dessa previsibilidade. A doença requer essa previsibilidade. Eles precisam entender o que é que vai acontecer para que eles não fiquem ansiosos, tá? Então, também não ter rotina pode prejudicar essas doenças, como o autista, como o portador de déficit de atenção, né, do TDAH, ou até mesmo o idoso com Alzheimer, né, ele vai ficar muito mais ansioso, porque ele já tá esquecido, ele já tá com quadro demencial, e aí, na estabilidade de sem saber o que fazer, não se cria uma rotina, mesmo que ele não saiba o que tá fazendo, quando você cria a rotina, inconscientemente, ele vai se acostumando e vai criando o hábito a fazer aquilo naqueles horários, tá? Então, a ausência de rotina, ela vai sim causar mais estresse, mais ansiedade, mais instabilidade emocional e insegurança, né? O paciente vai sempre se sentir inseguro, vai confiar menos no seu trabalho e até mesmo o próprio familiar. O familiar ele vai estabelecer um vínculo bem mais forte, vai confiar muito mais no seu trabalho se você estabelecer essa rotina e compartilhar com ele, chamar ele para montar essa rotina. Por que não? Quando você chegar no seu ambiente de trabalho, sentar com o paciente, sentar com a família. E aí, como é que a gente pode, como é que funciona aqui? Vamos elaborar uma rotina, vamos organizar o dia a dia desse paciente. Olha que bacana. Isso vai ser um diferencial muito bom, né? Aquela pessoa vai olhar e vai dizer: caramba, essa pessoa aí tem formação. Esse cuidador aí é diferente, certo? Então, pontos aí, ó, chaves. Benefícios, nem se fala, né? Aqui são benefícios que a gente já comentou, mas que eu vou reforçar alguns, como melhoria de aprendizado. Isso para criança é muito importante, né? Então, a gente aprende mais quando cria uma rotina. Falei disso de vocês como estudantes. Então, é muito bom para o aprendizado a gente ter aquela rotina de acordar no mesmo horário, de tomar café no mesmo horário, ter aquele horário de estudo, né? A sua mente vai se preparando naquele ambiente, naquele horário para estudar ou para tomar banho, ou para comer. E acaba que o cérebro se acostuma com essa rotina e encara melhor isso. E acaba aprendendo melhor, né? Até para o idoso que está fazendo uma fisioterapia, uma fonoaudiologia, muito importante, né? Porque vai ajudar nesse aprendizado. Ajuda na organização, principalmente sua como profissional, né? Então vai ser melhor para você se organizar, para você conseguir montar seus cronogramas e para o paciente também entender como funciona a rotina dele.
Facilidade de interação com a sociedade ajuda muito, né? Porque o paciente vai ficar menos estressado, menos ansioso e vai se relacionar melhor com outras pessoas. Fortalecimento da confiança, né? O paciente vai ter autoconfiança, vai saber, olha, não, de tal hora eu faço isso. Então, ele vai ter autoconfiança, vai se sentir mais confiante, mais seguro, vai confiar mais em você, vai melhorar a autoestima dele, né? E dar autonomia para ele. Quando você chama ele para lhe ajudar a montar a rotina dele também, isso ajuda para que ele se sinta importante, para que ele tenha fala diante da vida dele. Então, quantas pessoas elaboram rotinas para idosos, né, ou para pacientes e não perguntam para o paciente: o senhor gostaria de fazer o que à tarde, né? Então, participa, traz esse paciente para a gente montar essa rotina junto com ele, não excluindo ele, mas trazendo ele também para a elaboração, tá bom? E aí eu trouxe o desafio de hoje, muito bacana. A gente vai tentar aqui, né? Claro, de uma maneira mais prática, mais rápida, a gente vai elaborar uma rotina. Isso mesmo. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? De uma rotina que a gente vai elaborar juntos, certo? Então, eu trouxe um caso real de um paciente para a gente ler e depois eu trouxe aqui uma ideia de rotina que eu quero que vocês façam em casa esse exercício, tentem montar essa rotina em casa, né, novamente, parem aí o vídeo, assistam novamente, leiam o caso, ou peguem aí, né, o seu próprio paciente, sua mãe, seu pai, tentem estabelecer uma rotina para eles. Então, vamos lá? Vai ser bem legal. Então, o nome do nosso paciente é Geraldo Pinto, tá bom? Ele tem uma queixa principal, ele diz que dói tudo. Olha só, né? Bem melindroso, como diria minha avó. Então, dói tudo. Relata que tem dor no corpo, dói em todo canto. A história atual da doença, né? O que ele tem. Então, ele tem Alzheimer, já diagnosticado há 4 anos e tem hipertensão, pressão alta. Toma várias medicações, trouxe aqui ó, a lista de medicações para vocês verem como é complicado também isso. E nós, cuidadores, precisamos também fazer isso, essa relação das medicações. Isso a gente vai ver lá no módulo de noções de enfermagem, onde a gente vai conversar sobre as medicações. Né? Mas é bom que a gente faça também uma planilha das medicações, bote lá uma cartinha, um livrinho, um folheto mostrando as medicações e os horários para fazer tudo certinho. Quando fizer, dá o checklist lá. Isso é top, gente, muito importante, é um diferencial na sua profissão, certo? E estudar as medicações. Sempre estude, sempre pesquise, sempre olhe as medicações, né? Chegou uma medicação nova que o meu paciente está tomando, ou estou cuidando de um paciente novo, vou ver as medicações dele. É a primeira coisa, vai ver a medicação, vai ver, vai ler a bula, pesquisa na internet para que serve, para você estar a par da situação, pra você saber quais são as medicações que ele usa. Então, aqui ele usa o maleato de enalapril, né? Que é um antihipertensivo, usa a furosemida, que é outro antihipertensivo, usa risperidona, que é um psicotrópico, usa o Excelon, né, que é a rivastigmina, que é a medicação específica para o Alzheimer, né, uma das poucas que a gente tem, o Excelon. O Rivotril, que é um psicotrópico, né, a Celegine e usa um colírio. Então, essas medicações todas aí ele utiliza. E aí tem as miligramas e tem os horários. Então, de acordo com essas medicações, a gente vai inserir essas medicações na rotina dele. Não é interessante, né? Até isso a gente tem que estar atento, viu, meu povo? Atividade motora, então ele anda com lentidão, né? Tem a marcha lentificada, vive com a boquinha entreaberta, por onde escorre saliva, fala lentamente, tem alguns tremores. MMI, gente, essa siglazinha aqui, ó, MMI é membros inferiores, tá bom? Significa isso. Cifose, que é a coluna tortinha, e sorri quando solicitado. Olha que fofinho. Cognição, ele tá consciente, né? Então ele tá acordado lá, bonitinho, mas ele tá desorientado no tempo e espaço, não sabe que dia é hoje, não sabe onde está. Pensamento coerente, tem a memória de curto e longo prazo prejudicada, então tem perca de memória, né? Come de tudo, pimentão provoca diarreia, é importante a gente saber para preparar a medicação. Janta às 18, se alimenta sozinho, né? E a filha relatou que o pai, aqui ficou mãe, mas é o pai, demora para comer. Claro, né? Come devagar. Frutas tem preferência por maçã e banana. Evacua diariamente com facilidade, ótimo, né? A presença de urgência e incontinência intestinal frequentemente. Então, vive tendo um pouquinho, né, de urgência para fazer cocô. Tem que estar de fralda, senão pinga ali e mela tudo.
Dorme às 19 horas, acorda às 8h09 pela filha. A filha relata que o pai às vezes acorda dizendo não ter jantado, porque não lembra, né? Apesar de já ter se alimentado. Então, gente, esse é um cenário muito comum. Já você deve conhecer algum idoso que pode ter essas características. O intuito foi trazer algo da realidade da gente mesmo para vocês verem mais ou menos. Então, eu gosto de dividir assim, ó, manhã, tarde e noite. Então, eu vou dividir aqui para vocês verem mais ou menos o que é que eu pensei para esse idoso. Como é que a gente pode criar essa rotina para ele, né? Então, aqui tem um exemplo de um plano diário, de uma rotina diária. Então, de manhã, né? A gente lava ele, dá o banho, escovar os dentes e ele se vestir, né? Preparar o café da manhã dele, enquanto deixa lá ele em repouso, deitado, assistindo uma TV. Toma o café, conversa, pergunta se tá bem. E aí faz as medicações, né? Se alguma medicação tiver indicação de jejum, a gente dá antes, tá? Mas a maioria é importante que a gente faça depois de o paciente comer alguma coisa. Por quê? Porque o estômago vazio pode aumentar a acidez, né? E aí ele pode sentir náusea, pode sentir desconforto. Então, medicação sempre após refeição, após comer alguma coisa, tá? A não ser que tenha indicação para fazer em jejum, aí a gente faz. Então, pela manhã a gente pode ler um jornal para ele, tentar fazer algum trabalho manual, alguma colagem, né? Ler algum livro, pegar algumas fotos antigas, mostrar. Então, são coisas, gente, simples que a gente viu nesse módulo que a gente pode fazer, né? Fazer um intervalo com o tempo quieto, também não precisa ocupar o tempo todo dele, deixa ele um pouquinho quietinho também, até para ver como é que ele, se ele pede alguma coisa, como vai se comportar, né? Depois fazer alguma tarefa em conjunto, ligar a TV, assistir um filme, né? Ou fazer uma caminhada dentro de casa, né? No próprio muro mesmo da casa, ao redor da casa, ou no apartamento, né? Fazer algum joguinho, pode ser uma dama, uma carta, se ele ainda fizer isso, tá? Então, essa é a minha proposta para amanhã. Vocês viram que é tranquilo, né? E aí, lembrem-se que aqui o enfatizar a medicação, tá? A medicação a gente vai aprender bem direitinho as tabelinhas lá em noções de enfermagem, que aí vai facilitar. À tarde eu botei que ele almoçaria, né? Poderia ler um livro para ele, faria as medicações. E aí eu colocaria alguma música, olha que bacana, alguma música do tempo dele, que ele gostasse, né? Ou fazer alguma palavra cruzada. Às vezes ele não consegue ler, tem dificuldade, mas você pergunta para ele, vai fazendo junto, né? Ou ligar a TV, mas música funciona muito, eles gostam muito de música, certo? Fazer um intervalo, se ele quiser tirar um cochilo, uma soneca, isso vale para amanhã também. E aí, à tarde, faria um passeio, ou colocaria a cadeira na calçada, se não for um canto muito perigoso, né? Visitaria algum amigo, se ele tiver alguma fisioterapia, alguma coisa, você acompanharia. E à noite, preparar a refeição, né? Fazer as medicações. E aí, muito bacana a gente relembrar o dia, né? Então, senta com ele, vamos relembrar o dia? O que é que o senhor fez? Então, de manhã, lembra que a gente fez isso? À tarde, dê essa dica lá na aula de memória, lembra? Muito bom fazer essa recapitulação do dia, né? Falei até que vocês podem fazer um diário do paciente, o diário mesmo dele, e ajudar ele a recapitular o dia a dia para melhorar, para estimular a memória. Faz um banho, se necessário, à tarde pode fazer um banho também, de preferência do paciente, né? À noite, se ele não quiser tomar banho, tiver muito frio, a gente pode só fazer um asseio mesmo, né? E preparar para ir para a cama. A gente pode fazer uma massagem de conforto, fazer um chazinho, um leitinho, um mingauzinho, tudo isso cai muito bem, né? E não faz mal a ninguém. Então, esse foi um exemplo, gente, de rotina que você pode fazer. Quero que vocês façam aí em casa, peguem alguém, né? Ou você mesmo fazer sua própria rotina nesse período agora, né? Que a gente precisa de uma rotina para ser disciplinado, principalmente nos estudos. Então, façam aí, criem a rotina que eu quero ver. Já sabem como funciona nosso exercício de fixação, né? Faz o formulário bonitinho, preenche. Trouxe uma questão que vai ter lá no formulário para vocês responderem, tá bom? Vamos ver aqui comigo. A rotina é muito importante para a vida do paciente acamado. Ok. E de pacientes idosos. Ok. Porém, crianças não se beneficiam dessas estratégias e podem, inclusive, ficar mais agressivas. Oxi! E irritadas com a rotina. E aí, meu povo, isso é verdadeiro ou falso? Gente, claro que isso é
Tô escutando. Falso, né? Criança se beneficia sim. Até falei, principalmente as crianças que têm autismo, têm TDAH. Importante ter rotina. Independente da faixa etária, rotina é muito necessário, certo? Então, essa questão aí é falsa. Marquem lá, viu? Quero ver. Nosso próximo conteúdo vai ser sobre segurança no ambiente domiciliar. Muito importante, tá bom? Pra gente discutir as adaptações que podem e devem ser feitas, certo? Para que a gente consiga ter um ambiente muito seguro para o nosso paciente, tá bom? Então, gente, foi um prazer estar com vocês. Sempre é um prazer estar com vocês. Obrigada pela atenção, tá bom? A gente se encontra, façam um exercício, se organizem, ó, que dá tudo certo. E qualquer dúvida eu sempre estou à disposição. Até a próxima, gente!